E aí, tamo junto. Tamo junto até depois do fim. Começou agora. Brasilzão aí tava dando uma aula de como não vencer na vida. Foi top ou não foi? Vocês curtiram? Como vencer na vida, né? Como não vencer. Ter todas as chances, ter todo o conteúdo disponível e faltando aquela hora de chegar com a contundência. O que você vai colocar em TikTok? Isso. Você não consegue colocar ele aqui, não? Não fala o seu? Logo no seu lá da Carol aí. Ah. E aí, se consegue. E aí, escreve aí todo mundo assim, ó, já começou. Sejam todos bem-vindos. E vamos para cima. O Brasil negociou as oportunidades. Tirou a live de ontem do YouTube? Tá tirando todo dia? O pessoal tá perguntando direto aqui. Não tá não. Só quando você perde. Tô no Instagram, escreve aí, já começou. Tô aqui também no YouTube. Baixinho esse trem aí, né, doutor? Hoje nós iremos falar como transformar seu cônjuge. Quero que você pegue aí, ó, vamos compartilhar essa live. Deve estar uma galera chateada demais que o Brasil marcou gol, perdeu pela primeira vez pós-seleção africana. Na hora do gol, bati palma, viu? A titia tá chegando aqui, segura a onda aí. Vamos para cima, ninguém entendeu nada, tava assistindo o auditório da plataforma. E aí, na hora que Camarões meteu, que golaço, rapaz. Eu bati palma e falei, caramba. Aquilo ali foi um golaço. Tem que respeitar, golaço é golaço. Eu não sei se você curte quando um gol é muito bem feito ou quando alguém realmente merece, né? Quando você não tá fazendo gol, você tem que levar. Sempre tem uma primeira vez, tá dando certinho, isso aí mesmo. Então é o seguinte, o que nós temos que fazer? Nós precisamos saber das três etapas. A Carol já tá vindo, ela deu uma escapada aqui, mas já volta. Você tem que saber que você querendo transformar o seu cônjuge, você não consegue, é você mesmo. Agora, você se transformando, você abre uma oportunidade de abrir a mente dessa pessoa para que ela queira a transformação. Então, começa por aí. O que eu quero que você entenda é o seguinte. Olha lá, meu marido tem que assistir. Quem está assistindo sozinho, escreve assim, tô sozinho ou sozinha, tô com meu cônjuge, tô com a namorada, tô com o namorado, tô assistindo com o cachorro, tô assistindo com meu filho, com quem ou a família toda. Conta para mim. Dá para ter 2 TikToks? Você tem TikTok, Carol? Olha, meu TikTok é bombado. Abandonado. Carol tá aqui. Ó, a quantidade de gente sozinha. Que coisa, hein? Alguém perguntou que jogo lixo foi esse. Não fala assim. O jogo foi legal. Hein? Teve um golaço. Camarões, né? Teve um golaço de Camarões. Obrigado. Aí a torcedora do Brasil. Tô a caráter hoje. Rafa hoje tá estacionando os carros tortos. Amor. Acho que, será que... Ele tá meio... Nossa. Por causa do jogo. Olha quem chegou aqui. Olha quem chegou. Olha quem chegou. Olha aí, esse né, torcedor do Brasília. Boa noite. Tudo bem com vocês? Olha lá, sozinho, meu marido tá dormindo. O jogo foi top, mandou bem pra caramba, só faltou fazer. É tipo aluno que estuda e não pratica. Tá no meu Instagram também? Você é o quê? TikTok? Ah, mas... sem dúvida. É mesmo. TikTok, meu TikTok tem 2 anos que eu fiz vídeo no meu TikTok. É porque ela dá milhozinho, ó. Tem 1000 pessoas lá vendo besteira, você liga lá e a pessoa começa a ver coisa edificante. Ah, isso é bom. Vamos lá, parabéns pro golaço de Camarões. Vai se despedindo da Copa hoje, o Brasil já liga a antena. É bom, nos fracassos, alguém quer ser campeão, tem que saber lidar com isso. Mano, por que essa internet tá assim? Vamos nessa. Tá conectando da Carol agora. Deixa eu um pouquinho. Papá. Então agora a Carol também tá ao vivo. Boa noite. Buenas noites. Vamos para cima. O que nós temos que fazer para transformar o cônjuge? Primeira coisa que a gente tem que fazer para transformar o cônjuge é fazer parte da transformação sua. Quando o primeiro dentro de casa acorda, o primeiro que levantar em casa, acorda todo mundo. Presta atenção.
você vai querer, né, ensinar alguma coisa que você aprendeu, ou vai desenvolver algum tipo de técnica, e vai acontecer o seguinte. O quê? Oi. Já tá ligado. Você vai querer desenvolver uma técnica. Faz um favor para mim, fecha essa portinha aí, vê se alcança. É isso, fecha aí. Que aí o ar aqui vai rapidinho. A porta do banheiro ali tá fechada. Então, assim, quem aqui precisa... O que foi? Chega pra cá, vem cá. Chega mais, aí. Então, assim, quem aqui precisa de uma transformação com o cônjuge? E quando estamos separados, restaura e volta atrás. Dá para fazer. Olha lá, meu marido não gosta de instrução. Às vezes os homens são parecidos com javalis. Eles são meio teimosos, né? Eles morrem mais cedo porque não vão no médico. Tem todo esse lance aí de não prosperar como deveria. Aí tem que ir com jeitinho, entendeu? Com calma, paciência. Tem hora que a gente tem que estourar, mas é assim, aquele momento pontual, assim, aquela coisa inadmissível. Mas, via de regra, é devagar. Você tentar bater de frente, porque eu sei que você aprendeu a fazer isso. Eu também tinha aprendido a fazer desse jeito. Bater de frente só desestrutura a construção, sabe? Falando daquilo que a gente vem falando esses dias sobre base, sobre construção. Ir para o embate, ir para a afronta, só faz que as estruturas dessa casa caiam. Disparou aqui avisando, né? Então é o seguinte, tem três processos. Processo de melhora, processo de mudança, processo de transformação. E alguém que já ouviu isso vai gostar de continuar ouvindo, porque isso é uma verdade. Quem não ouviu vai ficar impressionado. Para quem está preocupado com esse vermelho no pescoço do Pablo, é uma espinha, tá? Ai, meu Deus. Então, assim, o que eu quero que todo mundo entenda é que tem 3 processos para a pessoa mudar de nível. Processo de melhora, mudança e transformação. No processo de melhora acontece um milagre. Quer saber o milagre? Processo de melhora, qualquer coisa volta. No processo de mudança, vai voltar também. Agora, num processo de transformação, não tem volta. Quero que todo mundo escreva assim, ó. Transformação não tem volta. Melhora tem, mudança tem. Então, vamos lá. Se a transformação não tem volta, o que você tem que desejar? Você tem que desejar a melhora ou a mudança? Aí alguém fala, nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Você tem que desejar a transformação. Como transformar o cônjuge? Eu vou fazer um spoiler aqui. Transformando a si mesmo. Exato. Como que transformamos? Vamos lá. Você pega a água, coloca no congelador. Você fez uma transformação com a água ou você fez uma mudança na água? Você mudou o estado dela e aí quando você volta a temperatura, ela volta. A mudança, ela tem como voltar atrás. Congelou água, descongelou água. Vai voltar atrás. Agora tem um detalhe. Quando você fala, vou transformar algo, eu pego lagarta no casulo, solto, ela bate asa e não volta mais. Isso se chama transformação, metamorfose. E se chama metanoia, que no grego significa mudança de mentalidade. Então, você tem a mentalidade da lagarta, que está dentro do casulo, ela não sabe o que vai acontecer, mas é uma das coisas mais loucas que existe na natureza. Quando a criação, ela sobe de nível, aí ela começa a bater asa, é engraçado, ela não entende o que está acontecendo, ela só segue. Francisco Caldas. E aí que está o grande detalhe. O que eu quero que vocês entendam? Que na transformação não tem volta. Carol já carregou 4 bebês no ventre. Às vezes ela fala, não, agora é a Isabelinha, eu não quero que ela saia. Não tem como. Quando a criança sai, ela transforma a vida de feto num bebê. E um bebê que vai ter que cortar o cordão umbilical, vai ter que comer, né? Se alguém deixar de dar alimento para esse bebê, ele vai morrer. Se ele não respirar, antes ele tinha todo o auxílio, no caso ela tinha todo o auxílio da mãe. Quando o neném sai, esse neném entra num processo de transformação. Os pulmões encontram o ar pela primeira vez. A comida você tem que chorar. Aí você fala, não, mas a mãe e a filha, elas entraram num acordo. E esse acordo, a neném vai voltar para a barriga. Eu quero saber quem que suporta. Se o bebê falar que vai voltar para a barriga, morre e mata a mãe. Primeiro que não volta.
Você vai ter que quebrar os É ossos da contra criança. a lei da natureza, né? Isso, a Carol falou onde eu queria chegar. Aquilo que você tem que aprender é muito forte. Na transformação, não há negociação para retorno. Quando você tem sua vida transformada por Jesus, e essa transformação não é religiosa, mas ela é espiritual, almática e física, não tem como voltar atrás. Uma religiosa volta. E a transformação, ela é individual e ela acontece de dentro para fora. Ela nunca vai acontecer de fora para dentro, porque alguém está impondo sobre você. A pessoa pode impor o tanto que for, pode te obrigar o tanto que for. Se algo não acertar o seu coração, a transformação não acontece. E aí eu volto a falar nessa questão de querer transformar o cônjuge, da afronta e do confronto de novo. Existe uma diferença gigantesca entre as duas coisas. Porque quando você afronta, que é o que a gente faz de melhor num relacionamento, porque o ego ele é muito inflado, o orgulho é gigantesco, então a gente vai para afronta, isso quebra vínculos, isso quebra estruturas, isso não gera transformação. Agora, quando a gente vai para o confronto, existe palavra de sabedoria, existe respeito, existe amor, existe empatia. Então, assim, eu lembro muito bem da fase em que o Pablo não me ajudava com o Lorenzo, nosso primeiro filho. Você lembra, amor? Ele não ajudava de jeito nenhum a fazer o Lorenzo dormir, porque ele falava que não dava conta. E no começo, eu fui, né, pra briga. Eu falei assim, mas como assim? Eu não fiz esse menino sozinha. E nenenê, e nenenê. Adiantou? Não, só piorou as coisas. Até que um dia eu tava muito cansada. E aí eu olhei para ele e falei assim, amor, eu sei que é um desafio para você. Para mim também é. Nós dois nos tornamos pai e mãe juntos. Eu preciso da sua ajuda. E eu lembro até hoje da primeira noite que ele conseguiu pôr o Lourenço para dormir. Eu não sei se você vai lembrar. Ele saiu do quarto do Lourenço tão feliz, né, Pablo? Ele saiu assim com uma sensação de gratificação tão grande que a partir daquele momento a flecha entrou no coração dele e gerou transformação. A partir daquele dia, ele sempre me ajudou a cuidar dos meninos com muito amor, com muito respeito. Uma coisa que a gente aprende principalmente nas igrejas, e aqui vai algo para os solteiros, prestem atenção. A gente fala o quê? Não, eu achei esse rapaz aqui, principalmente os homens. Eu achei esse rapaz aqui, ele é, nossa, maravilhoso demais, apaixonei. Só que ele não é temente ao Senhor. Não, mas não tem nada não. Eu vou casar com ele, e aí no decorrer da nossa vida, a gente vai ajustando as coisas. Como eu já ouvi isso na minha vida, não está escrito. Não está escrito. Tanto que eu já ouvi isso. Não, mas ele é um homem bom. Não, mas ele é bom. E aí essas coisas a gente vai ajustando depois. O que acontece? Ninguém transforma ninguém. Ninguém transforma ninguém. E um relacionamento, ele só alcança a transformação quando acontece de dentro para fora. E principalmente quando se tem um cordão de 3 dobras. Porque se você não tem um cordão de 3 dobras, esse cordão ele vai se arrebentar facilmente. Eu lembro de uma época onde eu falava para o Pablo, eu falava assim, eu perguntava com muita frequência, eu falava assim, amor, você nunca vai me trair não, né? Amor, você não me trai não, né? Amor, você me traiu? Você lembra disso? E aí eu lembro de um dia que ele falou assim, muita insegurança. E pensa, me fala uma coisa, vocês acham que uma pergunta dessa vai gerar transformação se o marido quiser trair? Não vai. Então, quanto mais insegurança tem no relacionamento, mais vai atrair essa energia. Exato. E aí eu lembro do dia que ele falou para mim, ele falou assim, Carol, eu nunca vou te trair, não é por sua causa. Vixe, a tia ela ficou brava. Eu falei, como assim? Como que você não vai me trair por minha causa? Ele falou assim, porque eu tenho uma aliança com você,
Mas antes de ter uma aliança com você, eu prometi para minha mãe que eu nunca faria isso. Eu dei minha palavra para ela. E eu prometi para Deus. A minha aliança é com Ele. É Ele em primeiro Essa lugar, Carol ficou brava. depois minha mãe, depois que vem você. Então você fica em paz. Você fica em paz. E desde aquele dia, eu entrei no descanso. É que esse sentimento de insegurança foi transformado dentro do meu coração. E aí o que acontece? Né? A gente vê o tempo inteiro as pessoas muito preocupadas e aquilo, né, que é o código de Jó. Todo mundo escreve assim, ó, o código de Jó. O código de Jó é quando uma pessoa ela teme algo e aquilo é atraído para ela. Quando termina o final do livro, está escrito assim, aquilo que eu mais temia me sobreveio. O que significa isso? Aquilo que eu mais temia me sobreveio. Quando você teme algo e você não consegue resolver na sua cabeça, o código de Jó entra em operação. Não é que eu sou imbatível, né? A Carol, certa vez, ela falou assim, você teria coragem, vai para você ver num casamento, você teria coragem de falar se você já interessou por uma pessoa? Eu falei, você está doido. Olha o nível das conversas que Olha a o gente nível das tem. conversas. Ela ouviu uma pessoa falando isso e ela veio falar. E deixa eu te falar, isso é algo bom, tá? É bom mesmo. Você tem que ter liberdade de conversar essas coisas com o seu cônjuge. Então, um dia a gente teve essa conversa. Eu falei para ele, eu falei assim, amor, eu quero fazer um compromisso com você. E queria que você fizesse comigo. Se algum dia você olhar para qualquer pessoa que seja de uma forma diferente, você tem coragem de me contar? Eu faço essa aliança com você, que se algum dia eu sentir qualquer coisinha, se eu olhar bem no começo, eu já vou contar para você. Isso aí é perigoso e forte. E é mais forte que a morte. Porque vocês entram num nível de confiança no casamento que vai mudar tudo. Então, sabe o que acontece? Quando você carrega insegurança, essa insegurança vai te corroer por dentro. Agora, quando você trata e confia em si mesmo, o ciúme vai embora. A gente não tem ciúme aqui um do outro. Chega uma hora que fala, mano, o que aconteceu? Então, eu falo assim, você podia ter pelo menos um pouquinho. Aí ela cobra, né? Você podia ter ciúme. Não cobro não. É não, faz tempo que não amor. mexe com isso, é. Então, assim, quando você é sincero, quando você tem coragem de se guardar... Ó, Ariane, a gente precisa falar com você. Manda mensagem. Manda mensagem A pra gente Carol. precisa falar com você, tá? Urgente. Urgente. Ó, Ariane, conversas sinceras são paredes de proteção. O que vocês têm que fazer é o seguinte, joga limpo. Às vezes, no percurso aconteceu de ter algumas pessoas que são realmente interessantes. Aí, às vezes, querem chegar perto de você. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que tomar decisões difíceis. Qual que é a decisão difícil? Às vezes está na sua empresa. Tem uma pessoa que às vezes chama a sua atenção, não precisa comentar com ninguém, só faz um jeitinho para a pessoa ser desligada. O que você tem que entender é que você tem que se guardar. Vamos olhar para um código de Sansão. Sansão tinha três promessas. Na verdade, não, tinha 3 pactos, né? Ele não podia tomar vinho, beber álcool, né? Tocar no produto da vinho, no álcool. Ele não podia cortar o cabelo, ele não podia tocar em morto. O que o Sansão fazia o tempo inteiro? O Sansão, o tempo inteiro, ficava perto daquilo que ele não podia. Então, o que eu quero que você... Agora é outro código, não é já o código de Jó, é o de Sansão. O Eliezer quer o contato do cara da Disney, o guia. Vai ficar no stories da Carol. Tá, eu vou colocar lá no meu stories o contato do guia da Disney que a gente falou ontem na live. É o Gustavo, uma pessoa assim, nota 1000. A menina escreveu, o cara escreveu, tem ciúme sim, ele deixou, na live de ontem deixou só as mulheres elogiar. Não, é graça. Ele fica... Isso é graça, até para aumentar a audiência. Sabe o passarinho, quando ele está tentando conquistar a fêmea, que ele fica todo? Então, presta bem atenção. O que vocês têm que saber? Vocês têm que saber o seguinte, um relacionamento que tem verdade, ele vai fluir mais tempo e vocês vão desfrutar muito mais. O que a gente tem que fazer? Se você quer ser transformado, você tem a porta e a chave para transformar a sua vida. Você se transformando, você vai abrir um precedente dentro de casa. A pessoa vê você, ela vê que você não tinha essa capacidade, você foi transformado. A transformação é um nível novo sem volta. Quando você entra nesse nível novo sem volta, o que vai acontecer? Você abre um precedente para a pessoa que te ama e ela vai falar assim, mas se ela foi, eu também vou. Então, assim,
Tem tanta gente que às vezes eu falo, não acredito. Eu lembro um dia, Carol, do Júnior Neves. O Júnior Neves eu falava, faz mentoria, você sabe pra caramba, você dá conta de ensinar, você dá conta de fazer, e nada. Aí um dia ele passou lá na store da nossa loja e viu um cara embalando caixa e falando assim, cara, eu ouvi a palestra do Pablo e vendi 8 mentorias e isso, e tô ajudando os outros. Aí ele falou, como é que é, moço? E o cara ganhava um salário para embalar caixa. E ele perguntou de novo, o que você falou? Não, é para embalar caixa. Ele falou, não, você está embalando caixa e vendeu, porque eu sou boníssimo, bom naquilo, e eu estou instruindo as pessoas. Aí ele falou, agora vai. Aí no primeiro momento, o que aconteceu? Ele faturou 400 mil reais. Os 400 mil reais estavam guardados dentro dele. Por que eu estou falando? Porque às vezes o ouvir não gera transformação, mas deixa incubado lá dentro. Deixa incubado lá dentro. E aí, o que vai acontecer? Tem que ter uma semente para isso acontecer. Eu quero que vocês saibam, eu, Pablo Marçal, não transformo minha esposa, de forma nenhuma. Não, eles estão falando que não tem a live de ontem aqui. Muita gente vai entrar para o 459? Não era pra ter ficado, mas deixa cá. Ah, tá. Então vai ficar lá, viu, gente? Vai estar dentro do Clube 459. Então, assim, o Sansão não podia fazer algo. Vai ser liberado. O que você precisa? Lá no o Sansão não podia fazer algo. O que ele tinha que fazer? Se afastar disso. O que você tem que fazer? E a live hoje é como transformar seu cônjuge, transformando a si mesmo. Exato. Jesus não pediu sua transformação primeiro, ele se transformou em humano. Ele era rei dos reis, sentado num trono de glória. Isaías fala que ele se despiu de toda a glória, desceu na terra. E aconteceu o seguinte, ao descer na terra, ele se transformou em homem. E aí, sabe o que aconteceu? Ele não voltou na figura anterior, ele subiu com esse corpo. Olha que a transformação é forte, e eu te garanti que transformação não tem retorno, é só dali para frente. Um dia que a gente mudou de Goiás, várias pessoas ficam falando assim, mas você vai voltar? Cara, não vamos, não faz sentido, é daqui para frente. As pessoas ficam com seus backups na vida, porque se alguma coisa der errado, volta para trás. Aqui não, aqui nós vamos para frente. O próprio Deus que saiu do trono, ele foi transformado em humano, e o mais interessante é que ele foi glorificado com um corpo humano e subiu nisso. Não teve retorno. Peraí, vamos voltar. Não vai voltar. Você, na transformação, é dali para frente. Você, quando expande a sua mente, você não consegue voltar atrás. Você continua no processo de transformação. Agora, tem inteligência para potencializar a transformação do cônjuge. Primeiro, o cônjuge não acredita que você mudou. Eles vão ficar 3 etapas cobrando você, ridicularizando você, e não vai fazer. Eu lembrei de um filme muito lindo que mostra isso, que é A Prova de Fogo. Né? E eu acho que a gente pode deixar até essa tarefa para vocês aqui nessa live. Assistam esse filme juntos. É um filme que fala sobre isso, sobre um marido que ele era, assim, muito custoso, e aí ele realmente teve uma transformação, mas a esposa não acreditava. E é linda a história. Então, A Prova de Fogo. Assistam, é muito bom, vale muito a pena. Amor, enquanto você falava, eu lembrei do testemunho, é da esposa do Smith Wigglesworth? Da ressurreição? Não, dela ficar trancada lá de fora. Ah, acho que é dela. Se eu não me engano, tá? Tem um testemunho muito lindo. Se eu não me engano, é da esposa de Smith Wigglesworth. Pablo vai confirmar aqui. O testemunho dela é o seguinte. Ela começou a ir à igreja e o marido dela odiava que ela fosse na igreja. E por diversas vezes ele brigou com ela, por diversas vezes ele não aceitava que ela fosse. Mary Jane é o nome dela. A Mary Jane? O nome dela é Mary Jane, nasceu em 1882 e morreu em 1913. Então essa mulher, gente, olha o que essa mulher nos ensina de lição. O marido dela proibia ela de ir à igreja. Mas como ela havia encontrado o verdadeiro amor, como ela havia encontrado o Senhor, ela falou assim, não, eu não vou, eu vou para a igreja. E um belo dia ela foi, era um inverno, você consegue saber o lugar que eles moravam aí? Estou olhando aqui. Era inverno e ela foi para a igreja. Quando ela voltou, a porta da casa estava trancada. Ele trancou ela do lado de fora. E ela passou a noite do lado de fora. Ela dormiu a relento.
No outro dia cedo, ele abriu a porta de casa. Quando ele abriu a porta de casa, ela olhou para ele e falou assim: bom dia. Entrou, foi para a cozinha, preparou o café dele, cuidou dele como se nada tivesse acontecido. E esse testemunho de vida dela alcançou o coração dele. Porque quando ele viu aquilo, ele falou assim: como assim? Essa mulher que eu proibi, que eu, né? Que Deus é esse? Que foi isso que transformou a minha esposa desse jeito? Eu quero descobrir, eu quero saber. E esse homem foi um dos grandes homens da história. O Pablo sabe mais sobre ele, mas ele fez coisas grandiosas. Ressuscitou 16 pessoas. Foi um homem apaixonado pelo Senhor. E a mulher dele foi um instrumento de transformação. Olha se isso não é poderoso. Nós modelamos o Smith Wigglesworth no 10-1 esse ano. E assim, alguém perguntou, mas como transformar a si? Saiba que existe um serzinho que se chama ego. Vocês conhecem esse ser que se chama ego? E que se você deixar, ele vai sentar na cadeirinha da sua vida, no troninho da sua vida, e ele vai governar você. E esse serzinho que chama ego, ele tem um filhotinho que chama orgulho. Os dois andam juntinho, um cuidando do outro. E esse orgulho e esse ego nos impedem de enxergar os nossos bloqueios, enxergar as nossas falhas. A gente quer justificar. Por que eu sou assim? Por que eu faço aquilo? Ah, mas ele faz isso comigo. Ah, mas ele não sei o quê. Ah, não sei. E a vida vira um inferno. O casamento vira um inferno. Ninguém aguenta viver assim. Eu e o Pablo, no começo do relacionamento, gente, presta atenção, nós buscamos instrução, nós fizemos curso de noivos, que foi algo assim que eu acho que fez a gente avançar, sei lá, uns 50%. A gente fez curso de casais, retiro de casais, finanças, tudo que vocês imaginar, criação de filhos. Deixa eu falar aqui. Isso acelerou muito o nosso resultado. Mas, você lembra, amor, o tanto que a gente brigava? Era insuportável, a gente brigava por qualquer coisa. Eu era encrenquenta. Eu era muito chata, muito encrenquenta. Ah, até que enfim, velho. É para transformar outras pessoas. É... Não finge que você não está escutando. Mas ele também era complicado. Era ou não era? Só um pouquinho difícil. Gente... E aí, quando a gente foi crescendo em maturidade, procurando os nossos bloqueios, entendendo as nossas limitações, a gente começou a conversar mais. A gente falou assim, não, gente, peraí, não precisa ser desse jeito. Um casamento não precisa ser assim. E olha, hoje nós estamos com 13 anos de casados. Esse ano a gente brigou alguma vez? A gente não briga mais. Não briga. É óbvio que tem momentos que a gente discorda, é óbvio que tem momentos, mas, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Posso continuar falando? Pode. Para mim é facinho para ouvir. Vou dar um exemplo para vocês aqui. E agora? O que aconteceu comigo? Eu nem sei se você sabe disso. O dia que eu fiz a live do carro, dirigindo a McLaren, vocês, desde aquele dia, vocês foram instrumento de Deus para que eu tomasse uma decisão. Eu decidi ir para o Catar com o Pablo. Assisti a semifinal e a final gente, eu decidi. Eu acabei não contando isso ainda na internet. Eu decidi por causa de vocês naquela live. Porque vocês falaram assim para mim, Carol, vai. Carol, vai. É a cada 4 anos. Depois você faz essa cirurgia. Vai desfrutar. Vai. Eu falei, vou. Bora. Aí eu peguei minha cirurgia e joguei ela para o final do ano. Lá para depois Natal, dia 26. Só que essa cirurgia no dia 26, eu só poderia viajar, a gente viaja de férias com as crianças em janeiro, nós só poderíamos viajar 30 dias depois. 30 dias depois que eu poderia sair do país. Aí, ok, remarquei a cirurgia, tomei a decisão, conversei com a minha mãe, que viria me ajudar, tudo certo. Alguma coisinha no meu coração falou assim, você não tá sendo egoísta? Você não está sendo egoísta, porque as férias, todo mundo vai ter que ficar aqui janeiro inteiro, né? Vai poder viajar só lá para fevereiro.
Aí eu tive a brilhante ideia de perguntar para ele. Falei, amor, você acha que eu não estou sendo egoísta? Ele olhou para mim e falou assim, então, eu acho que você podia deixar essa cirurgia para fevereiro. Se você fizer a cirurgia, vai atrapalhar o Natal, vai atrapalhar janeiro. Ele falou assim, deixa, vamos viajar. Quando a gente voltar em fevereiro, aí você faz. Gente, eu fiquei tão, internamente, eu fiquei tão, ai, brava. Ele virou pro lado e dormiu. Fazer o quê? Em outro tempo, eu fiquei brava interna, né? Eu não briguei com ele. E aí ele virou pro lado e dormiu. Em outros tempos, o que eu faria? Acorda, vamos resolver, acorda aí. O que eu fiz? Eu orei pro Senhor. Eu falei assim, Senhor, alinha o meu coração com o seu. Eu quero muito fazer, mas se agora não for a hora, se não for o tempo, alinha o meu coração com o seu. Pablo, eu não sei se eu contei isso para você. Foi mágico o que aconteceu no outro dia. Eu acordei com uma paz gigantesca. Então, assim, esses conflitos vão acontecer, só que com o passar do tempo, a gente vai ficando muito mais maduro. A gente vai ficando muito mais sábio, mais prudente, sabe? Aprenda com os seus erros. Aprenda com as suas falhas e não cometa os mesmos erros. Não cometa as mesmas falhas, não persevere nisso. Como que eu me transforme? Quais são os seus bloqueios? O que você carrega de seus pais? Que você aprendeu com eles e não foi o melhor? Sabe? Começa a escanear tudo. Se coloca num scanner, escaneia tudo. Porque isso não vai falar só para o seu cônjuge, sobre o seu relacionamento, vai falar sobre você. Você ser uma pessoa transformada. Então, continue buscando esse crescimento, continue buscando essas novas fases. E isso vai gerar resultado, não tem como. O marido, quando ele vê algo na esposa, ele é transformado. Ele é alcançado pelo amor da esposa. Esposas, e depois o Pablo fala para os maridos, larguem de serem emburradas. Eu sei, eu tô falando isso porque eu era assim, emburrava por qualquer coisa, apelava por qualquer coisa, fazia cara feia por qualquer coisa. Curta a vida, desfrute, saiba que Deus é bom em todas as circunstâncias, enfia isso na sua cabeça, sabe? E desfrute, saiba conversar, saiba falar com palavras de sabedoria, com palavras de amor, saiba fazer perguntas. Essa eu acho que é assim, a dica mais poderosa, mas é pergunta sincera. Essa carinha. É pergunta sincera. Não é pergunta agressiva, sabe? Uma pergunta, ela transforma ela transforma o coração de um homem. Aprendam a servir os seus maridos. Para com essa ideologia feminista de merda que a gente deixou entrar dentro da nossa cabeça. Ame os seus maridos, sirva o seu marido, faça a comida que ele gosta, faça a viagem que ele quer fazer com você, faça os passeios, sabe? Quando você se vestir, se vista para você, ó, lógico, mas se vista para ele. Pergunta para ele, tá bom, meu bem? Tá bom, você gostou, sabe? Tem o seu amor próprio, mas faça as coisas por amor. Ame o seu marido. Deixe ele saber que a opinião dele importa. Deixe ele saber que ele é respeitado, mesmo quando ele estiver errando. O que você está sorrindo? É que eu tenho que ter. Eu nunca fiquei tanto tempo calado na live. Eu preciso de, tipo assim. Você vai falar. Tá mudando. Mas você não fala. Eu já dei umas pausinhas. Você não entrou, então eu vou continuar. Aí agora eu perdi o que eu estava falando. Na verdade, sabe o que é? É que essas brigas aqui pode estar uma chave para vocês transformarem a casa de vocês. A gente morava num apartamento de 80 metros quadrados. E eu ficava olhando para essa mulher. E aí eu também brigava. O Pablo congelou. E ela brigava. E eu brigava. Eu falava, cara... Casamento é isso? Isso é uma merda. Nossa. Nós vamos ficar brigando até quando?
né? Aí eu fiz um relatório, eu sou analítico, eu instalei isso, qualquer um pode, na Ah, a gente verdade, pode dar instalar. a dica daquela tarefinha que a gente fez uma vez, você Do lembra? feedback. Várias vezes, na verdade, foi muito bom para nós. Escreve todo mundo assim, ó, precisa amadurecer o meu relacionamento. Seu relacionamento precisa amadurecer. Como é que a gente fez? Primeira coisa que você tem que fazer urgente para o seu relacionamento amadurecer, você vai ter que fazer algo. Você vai ter que fazer uma análise e anotar para ver quais são os comportamentos que antecedem uma briga e os comportamentos que Nossa, isso é ótimo. acontecem logo após a briga. Exato. Eu fiz isso. Eu falava, mano, tem alguma coisa errada, porque eu percebi que a gente tava brigando sempre. E aí a gente, deixa ele lá. Deixa eu só falar com ela. E aí o que acontece? Eu percebia que todas as brigas que a gente estava tendo no dia de hoje é por não ter resolvido ontem. Então, isso potencializava a briga. O que aconteceu? Eu falei isso para Carol. Carol, anotei aqui, só para você ver o jeito que eu fico. Se eu estiver jogando bola num time, eu vejo uma pessoa, eu vejo quantos chutes ela dá pro gol, quantas vezes sai pela esquerda, quantas vezes sai pela direita. Eu falo, seu problema é que você é esquerdista, você chuta muito para a esquerda. Eu peguei 7 chutes seu, 4 foi para a esquerda, 1 foi no centro do gol e os demais à direita. Sabe o que você vai fazer? Você vai mirar mais para a direita. Então, assim, eu tenho essa cabeça analítica de ficar puxando relatório o tempo inteiro. O que eu percebi? Carol, nós não vamos deixar o problema para amanhã. O que aconteceu? Nós diminuímos uns 50% das brigas, só fazendo isso. Então, vamos resolver. Pá! Resolvia no mesmo dia. Só que a briga não acabava. Aí eu falei, agora eu vou ter que puxar outro relatório. O que eu percebi? Que era uma guerra de ego, que a Carol já falou, que alguém escreveu ali, meu bem. Eu quero matar meu ego. Não morre. O ego tem que ser preso todo dia. Transformado. E aí, no outro dia cedo, quando você olha para a célula, ele está do lado de fora, não sei como. Presta atenção. Você tem que acordar cedinho e bater aqueles ferrinhos assim, ó, na grade. Para falar, acorda, ego, você tá preso. E toda vez que você acorda, ele vai falar com o Acordar ele ego. no SUS, né? Ele não Acordar tá lá na primeiro que cela. Eu ele. não sei te explicar como que ele sai na madrugada. Ele sai. E aí, o que você tem que fazer todo dia cedo? Captura o ego, dá um pau nele. Primeiro que ele é uma Acordar dica boa. primeiro que ele, pôr ele encarcerado e falar, vai cumprir cadeia. E acontece um negócio assombroso no outro dia. Ele tá solto de novo. Assim como as misericórdias se renovam a cada manhã, assim como a sua vida pode acessar essa misericórdia e renovar, e cada dia tem seu próprio mal, você tem que fazer gestão todos os dias. Então, vamos lá. Eu olhei e diminuímos, então, em 50% por causa desse relatório, porque a gente deixava tudo para outro dia. A gente pegou e trouxe para resolver dentro do próprio dia. E aí continuou metade das brigas ainda, de volume. Eu peguei e falei para Carol, Carol, eu estou anotando uma outra coisa aqui, uma outra percepção. Ela, o quê? A gente briga demais, e a metade das brigas sou eu, a outra metade é você. E você briga por coisas que parece que você é minha inimiga, e nas minhas brigas parece que eu sou seu inimigo. Foi ali que a gente foi transformado. Transformado. O que aconteceu? Sim. Nós pegamos o nosso casamento e falamos o seguinte: quando algo fizer muito sentido para você, eu quero que você deixe muito claro, porque eu vou perder completamente o interesse nesse negócio. Eu não vou brigar por isso, eu vou pegar meu batalhão espiritual, emocional, e vou colocar atrás de você e vou seguir sua orientação. Agora, e tem uma coisa em troca. Eu vou fazer quando aquilo fizer muito sentido para você, ok? Ok, agora eu quero que quando fizer sentido para mim, você baixe essa bola. O que aconteceu? O negócio funcionou. E aí, as outras brigas que aconteciam, sabe o que era? Era de assuntos novos, não brigas repetidas. O que é a maturidade do casamento e um processo transformacional aí dentro do matrimônio? É um alívio, né, pai? Ter brigas novas, e essas brigas novas, você usando o método de resolver de forma pontual, porque mulher, ela odeia quando você larga de mão a briga, fica 10 vezes pior. Você arruma 10 brigas ao invés de uma. Segunda coisa, resolveu na hora? Resolveu. Segunda, se fizer mais sentido para o seu cônjuge do que para você, faça o que ela está falando. Cara, isso é muito simples. Quando ela fala assim, essa é viagem, eu vou viajar, eu já propus isso para ela.
Vamos viajar sem pegar mala, porque ela achava uma tristeza a mala. Ela tá de parabéns. O que ela fez? A gente acabou de viajar para um resort em Santa Catarina. E a Carol pegou uma malinha que eu consigo colocar só minhas coisas. Ela pôs as delas e a minha. Eu falei, agora Eu sim, consegui. pela primeira vez Eu na vida. consegui. Eu olhei para aquela mala, eu falei, essa mala vai estourar. Assim, esqueci só a escova de dente, mas tá tudo bem. A única coisa que você esqueceu, mas conseguiu pôr tanta coisa na mala, o que eu falo para ela? É verdade. O que interessa na viagem não é o que você está levando, é o que você vai desfrutar lá. Então, às vezes, eu prefiro que você vá do nada para a gente ir lá e comprar as roupas, mas não enche o saco para dar mala. Só que aí Foi top. ela conseguiu avançar nisso. O que são novas brigas? São coisas que vocês nunca Obrigada, tiveram. viu? Pelo parabéns. São brigas que vocês nunca tiveram. Aí vocês vão amadurecendo bem rápido, aí vocês vão falar o seguinte, para que brigar? Então, uma coisa eu te falo. Aqui a gente pode falar 2022, não teve uma briga esse ano. Alguém está falando briga? Não briga. Porque elas vão diminuindo. Discordamos, mas não brigamos. E aí o que acontece? E aí é isso que o Pablo falou. Nós discordamos, mas como nós respeitamos um ao outro, a gente alcançou esse discernimento. Quando algo faz muito sentido para um, a Vamos dar um gente exemplo. pega o Carol, negócio da cirurgia mesmo. Se fizesse muito, muito sentido para mim, o que você iria fazer? aí ia fazer o que você quer. Tanto faz para mim. Eu ia falar, pode Entendeu? fazer do seu jeito. Só que eu vi que fazia muito sentido para ele. Ele só me pediu, espera um pouco. Não, é questão de prioridade. Não é a questão de eu estou pensando em mim, mas deixa eu só trocar aqui É o celular. prioridade. É a prioridade. Se você pensa só em você, tem só mais 6 pessoas esperando a decisão sua. Na verdade, nós somos 6 aqui em casa, né? Então, assim, o que eu quero que vocês entendam? Quando fizer mais sentido para o seu cônjuge que para você, larga a mão. Vamos falar do começo do casamento. Eu queria discutir até a almofada que ia comprar, o arranjo. Eu sou um cara bom em arquitetura, em design, tarará, eu gosto. Apesar de não parecer, às vezes parece que eu sou Ele é grosseiro, bom. mas a maioria Ele gosta. dos empreendimentos nossos, eu decido o piso, eu decido tudo. Eu gosto das coisas organizadinhas, sabe? Organizadinha não, eu gosto das coisas em Organizadona. desordem, não bagunça. Não, Ah, então tá. Desculpa, eu usei a palavra errada. Você gosta do quê? desordem. Desordem. Igual a Não. natureza. Ah, tá. Bagunça não. Entendi. Desordem pode. Desordem é o jeito que Deus criou todas as coisas, né? Certo. Deus não criou nada organizado. Você vê a floresta. A floresta não tá do jeito que fica os eucaliptos que alguém planta na Sim, fazenda. verdade. Eu gosto do jeito que ele Um gosta. dia você me ensinou. A gente foi na beira de um rio, e aí, gente, eu nojinho daquelas espumas que faz, sabe, no rio. Aí eu falei, ai, amor, tem nojo disso aqui. Ele falou assim, mas por quê? É a natureza. Então, quando você começa a entender do jeito que Deus fez as coisas, já foi. Então, assim, eu lembro que Mas eu você tem ficava doido. mordomia, então. Eu troco Mordomia a palavra. total. Você é muito mordomo. Não, eu tenho absolutamente um problema Ele é muito emocional mordomo. com quem não tem gestão de recursos. Isso para mim é pior do que a pessoa roubar, né? Porque ela tá roubando, né? Uma pessoa que não faz gestão do recurso, ela tá roubando o tempo de alguém, energia, patrimônio. Deus me livre. Então, o que eu tava falando é o seguinte: eu discuti até a almofada. Essa Carol chegou aí no pastor da igreja e falar: ele é insuportável, ele quer discutir até a almofada. O pastor veio falar comigo, mas Marçal, eu falei, cara, mas eu gosto. Ele deixa ela discutir isso, vai caçar outra coisa. Aí eu falei, É mais então fechou. importante para ela. Quer fazer o seguinte? Vamos fazer o seguinte. Eu não quero nem saber desse assunto. E aí essa Carol, né, a gente foi reformar uma casa, a gente vai fazer uma coisa, o que eu faço? Se ela estiver interessada em querer resolver, eu chamo e entrego na mão dela. Isso faz sentido para você? Faz. Então resolva. Resolva, isso não é da minha conta. Agora ela fica. O que você acha dessa almofada? Depois de tantos anos, depois Porque a de opinião dele me importa. 13 anos, o que você acha dessa almofada? Eu olho e falo, pode escolher o que você tiver afim. Aí eu desconectei disso. Por quê? Porque faz sentido para ela. Mas eu pergunto por quê? Porque o gosto dele me importa. Eu quero que ele se sinta confortável em casa, com as coisas. Então, aí eu falo, eu só faço pergunta, porque o sábio, ele não fica dando afirmação, ele faz pergunta, ele fala, qual que você está gostando mais? Qual que você quer? Eu tiro dela e falo, essa aí também faz sentido para mim. Minha filha, que sono foi esse? Acordei, Isabela acordou 5 horas da manhã e eu dormi meia-noite. Eu Eu acho que você tá grávida, minha filha. Eu não, tá não. Eu acho que tá. Olha lá pra você ver, eu conheço essa mãe aí. Já toquei 4 barrigas aí dentro, né? Eu sei o que você tá. Não, mas quando engravida, você sabe.
Não sei, não. As 4 vezes eu senti uma energia diferente. Falei pra ela, ela não acreditava, não. As 4 vezes que eu grávida, eu sabia. Exatamente. Não só isso, mas eu senti uma energia saindo de dentro de mim. Eu sei, eu tô te zoando. Mas não sei não, hein? Porque esse papinho de deixa que eu controlo aqui, que esse trem não funciona, não. Já era, amiga. Já faturou, já soltei a nota fiscal já. Ô, gente, eu só quero um mês diferente. Ela tá O querendo mesmo um ano. mês, não. Grávida fica desse jeito. Não, Tô gente, tô preocupado. não, vou parar. Olha Vai, isso. continua. Como é que você vai transformar seu cônjuge? Você não vai. Você só vai abrir um precedente para ele transformando a sua própria vida. Como que faz, meu Deus do céu? Tomara que seja gêmeos, viu, Carol? Para. O que eu quero que cada um entenda é que Meu você Deus. não pode parar de orar pelo seu cônjuge. A Carol orava, eu era um ignorante. Eu era um ignorante. Eu nunca tive com sono desse tanto. Você quer ir? Você cuidar do seu bebê? Amor, para. Amor, para com isso, é sério. Só pra saber, sua cirurgia vai ficar por fevereiro de 2024. Já era. Vai, Eu continua. fiz os meus planejamentos tudinho. Meus filhos iam nascer em agosto, né? Só uma que veio contrariar minha vida, que é a pequena Isabela, ela nasceu um dia antes de agosto. Dia 31 de julho. Ela nasceu dia 31 de julho, um dia antes. E aí eu coloquei na minha cabeça. Alguém pergunta, mano, vocês são férias, vocês planejam tudo, não era escassez mesmo. Quando a gente foi ter o primeiro filho, a gente teve o primeiro filho em agosto. Abri a boca, não. E a Carol foi fazer o aniversário. Ela ficou um mês envolvida nesse processo. Ela ficou um Só mês tem gás? envolvida nesse processo. Eu falei assim, Deus me livre de ver a minha esposa parar um mês de cada criança para ficar mexendo com o aniversário. Eu fiquei assustado. Eu falei, vamos fazer o próximo em agosto. Aí veio o terceiro em agosto. Vou contar o que foi. Calma, A gente foi olhar o salão de festa. Era 10 mil a locação do salão de festa. Sua mãe falou assim: você quer saber de uma coisa? Nós vamos ter esses meninos tudo junto. Só que a ideia era ter, tipo assim, um mês de diferença, não, Carol, entendeu? não sacaneia, não. É o seguinte, é gestão do tempo. Era escassez. Não, cara. eu não aguentava beber. Não, meu bem. Era escassez. Não era só isso. Era sim, eu sei que era. Não era Eu três também coisas. tinha essa escassez. Não, anota aí, são 3 coisas. A primeira coisa que eu não aguentava é a Carol envolvida com docinho. Não, ela Certo. ficava envolvida mesmo. muito Gente, tempo. é porque eu não sou muito fã de organizar festa. Então Deus tá. tá me Segunda tratando. coisa, foi escassez mesmo. Tem que assumir. Mas não foi a principal, não. E a terceira, porque é o seguinte, imagina você ficar... Assim, é gestão do tempo, gente. Não faz sentido. Não faz sentido. Você vai ter 5 filhos, um mês sim, um mês não, você vai ficar parando e cara te cobrando, nós temos que viajar disso e daquilo. Eu falei, não, vamos pôr todo mundo no mesmo mês, que nós põe dentro do ônibus, facilita resolve esse muito trem. E aí, a hora que eu vi a primeira festa que a gente fez, todo mundo junto, aquilo mexeu com o coração. Eu falei, aleluia. Aí vai vir a 4ª pessoa, né, põe as fotos tudo junto, e uma festa só, faz o gasto tanto de dinheiro que quiser. Mentira, era para ser escasso o negócio. Era um Guaraná, um bolinho. Mas nunca foi. Então, o que acontece? Eu fiz isso realmente na escassez. Então, foi uma decisão tomada há 8 anos atrás, né? E se eu soubesse que eu ia prosperar, a gente, como família, prosperaria tanto, eu não tinha feito isso. Eu teria feito do jeito dela. Então, eu acho que ter mais festas é melhor hoje. Eu queria ter a cabeça de hoje para tomar essa decisão. Então, o que eu quero falar para cada um de vocês? Alguém escreveu ali, Brasil perdeu, tira essa camisa. Amiga, foi a única pessoa no auditório lotado que bateu palma quando o Camarões fez o gol. Aí o beijo me falou, por que você tá batendo palma? Eu falei, porque foi um golaço, mano, que golaço que esse cara fez. Então, assim, você falar para eu tirar a camisa para alguém perdeu, sabe o que tem dentro da minha cabeça? Eu nunca perco, ou ganho ou aprendo. Isso não faz diferença para mim, nenhuma diferença. E o patriotismo, ele acaba rápido desse tanto? Quando o seu candidato perde, você fica chateado. Quando o time perde, você acabou a alegria. Não, cara, tira o proveito daquilo. Aquilo vai ser bom para a seleção, porque eles vão para a 8ª de final com orifício rugoso lombar na mão. Para quem não sabe o que é orifício rugoso lombar. Todo mundo sabe, não precisa falar. É um nome técnico. Você que quer falar, ficar bonito, elegante, é orifício rugoso lombar. Hein, amor?
Teve alguém que falou assim, ó, tô casada há 2 meses, foi um comentário mais para trás. Tô casada há 2 meses. Não, só fala uma e vez. uma Que pessoa... golaço de Camarões. Que golaço. Golaço. E uma pessoa falou para minha esposa que eu não sou o homem que Deus tinha preparado para ela. Um religioso. O que eu faço? Porque eu tô quase separando. Eu lembrei daquela nossa história, você lembra? E que conselho que você dá para essa pessoa? Tá quase separando? Ele falou que tá quase Se separando. ama, moço. Resolve suas tretas na sua cabeça. Resolve na sua cabeça. E eu falei, o Pablo Antonelli lembrou aí, ó, que eu falei pro meu sogro tá assistindo junto comigo, eu falei assim, essa é a lei do Zagallo. Aí o que é a lei do Zagallo? Quem não vai, leva. Isso é bom, cara. Vai mudar o jogo. Quer ser campeão, isso é muito bom. Foi a primeira vez que o Brasil perdeu para a seleção africana. Fez a alegria deles, né? Eles estão tão Cara, felizes foi agora. massa demais ver aquele gol. E isso muda a realidade, né? Às vezes O jogo, um vai ganhar e um vai perder, gente. Isso, às vezes um pequeno fracasso pode Vamos impulsionar trazer esse um exemplo do campeonato. casamento. Às vezes um vai ganhar e o outro vai perder. Em que sentido? Peraí, deixa eu pôr na retaguarda aqui. Deixa ela... mais importante para ele, é mais importante para ela, sabe? Mas lembrando que um casamento não é uma partida de tênis, aonde eu tô de um lado, ele tá do outro, e a gente tá lutando um contra o outro para ver quem ganha. Quem deixa a bolinha cair primeiro. O casamento é um jogo de frescobol, aonde os dois estão jogando juntos e o nosso objetivo é não deixar a bola cair. Você não é concorrente do seu cônjuge. Você não tem que competir com ele. Se tiver concorrência, o diabo passa pro lado de um dos dois na quadra e fala, deixa eu jogar junto contra o seu cônjuge. É isso que vai acontecer. Amanhã tem 4h59 da manhã, dia 10 de dezembro, vai rolar o Saia do Caixão. Vai ser no ginásio da Portuguesa, vai ser um evento assombroso, tá? Acho que é a 4ª ou 5ª edição do Saia do Caixão. Já fiz no estádio de futebol o Saia do Caixão. Vocês vão ver, eu vou entrar com o caixão lá no evento, o negócio é meio brabo. Se fosse você, eu não ia, não. Vai ser em São Paulo. E aí eu quero que você entenda o seguinte, quais são os passos para essa transformação? Mudando a mente. Como é que muda essa mentalidade? Você fazendo coisas novas, conectando com gente nova, em caminhos novos, tendo ideias novas e resultados novos. Fez isso? Fez. Você vai abrir um precedente dentro de casa. Sugestão que eu te dou, use patrocínio positivo para que o seu cônjuge ouça e veja isso em outras pessoas, outros homens. Por exemplo, você é homem, que ele veja em homem, e uma mulher vê isso numa mulher. Como é que eu faço esse patrocínio? Eu escolho gente para andar. A gente não anda com amigos, porque nós somos apaixonados nesses amigos, é porque a gente quer aprender o nível que eles estão. Alguém falou, o Saia do Caixão, vai ter o Saia do Caixão. Tem um livro escrito disso, é onde é assustador, vai ser num ginásio. Aí lá, a aliança foi top na pandemia, foi violento. Domingo às 4h59 não vai ter? Vai. O que não vai ter aberto é a live do sexo. Então, domingo, às 19 horas. Desculpa. Alguém escreveu assim, quando você não sabe o que você quer do casamento, quando o casamento não tem propósito, o casamento é simplesmente uma brincadeira de casinha. Uma brincadeira de casinha de terror, né? De terror. O Chuck na cama. Porque Deus me livre. É o seguinte, dormindo com o meu inimigo. Domingo, às 19 horas, vai rolar a live, né, do sexo. E essa live, ela vai ser só para os membros do Clube 459, porque não dá para falar abertamente o que a gente se propôs a falar. Tá bom? Vai ser uma live fechada. Isso. O valor é R$4,59. É só você entrar e usufruir de tudo que tem lá dentro e assistir a live. Né? Exatamente. Se você entrar, você vai ter um problema, que é o mesmo problema que eu tenho. Quando eu vejo conteúdo de valor, eu fico. Depois vocês podem continuar dentro do grupo. Então, é uma forma muito boa para você cair para dentro. E eu tenho uma notícia também, amor. Hoje eu estava olhando, vocês estão me perguntando muito em relação ao planner de 2024. Não vai ser planner, vai ser algo diferente. Eu estou muito satisfeita com o resultado e tá saindo do forno, tá ficando prontinho. Vocês vão poder usar a qualquer momento, qualquer época do ano, qualquer mês. Tá muito lindo. Então tá dado o recado, vocês ficam de olho, que agorinha aparece por aí. Alguém tá falando, Saia do Caixão também é fechado? Vai comprar ingresso para ir presencialmente e vai ser disponibilizado o link dentro do grupo do 459, tá bom? Então é o seguinte, o que eu quero que vocês entendam? Vou te dar 3 formas aqui
para você carregar a pressão e transformar isso numa ação. Primeira coisa, para você transformar seu cônjuge. Você ser transformado primeiro. Quem acorda em casa primeiro salva todo mundo. Anota isso no caderno. Quem acorda primeiro em casa salva todo mundo. Segunda coisa que você tem que saber, tá? A segunda coisa que você tem que saber é que se você for um patrocinador positivo, colocando pessoas que carregam frequência para ser modelado, ou pelo menos para ser acessado, isso vai mudar a realidade do seu cônjuge. Terceira, não imponha nada. Mude, seja generoso, seja misericordioso com o seu cônjuge e tenha paciência. Se você tiver paciência, isso vai mudar absolutamente. Alguém pediu para eu reabrir minha loja, vou reabrir. Vou reabrir também lá dentro do 459 primeiro. Tudo é o 459, tá? Aí vocês vão clube459.com.br e eu quero falar algo para vocês. Todas as lives, quando vocês forem caçar para assistir de novo, elas vão estar todas cortadas. Só vai estar disponível aonde? No Clube 459. E eu quero pedir que você faça o seguinte. Escreva assim, ó. Eu vou contribuir com o crescimento do meu cônjuge. O seu cônjuge depende de você. Vários de vocês estão sozinhos porque o cônjuge está com raiva do que está acontecendo aqui. Alguns estão abrindo o coração porque estão vendo a Carol, né? Porque às vezes a pessoa olha e fala, esse cara só quer me vender. Na verdade, eu tenho quase 40 rendas. Eu e essa mulher aqui, nós construímos um reinado em múltiplos negócios, em muitos ecossistemas. E o que a gente quer é ensinar isso para a sua família. Eu acordo todos os dias de madrugada, a Carol olha para mim, ela acorda junto e fala, cara, você é muito brabo. Desde o dia 1º de setembro, eu tenho levantado todos os dias para contribuir com essa nação. E fique em paz. Você não precisa comprar nada de mim. Você pode ficar com essa chave teórica e eu vou fazer isso todos os dias. Quando eu me propuser a fazer, tá feito. Sabe o que acontece? Eu te sugiro a ir para a prática. Eu falo isso todo dia no SPR. Eu tenho ficado assombrado com as mentorias que estão acontecendo todo dia às 6h30 da manhã. São 12 mil famílias que estão envolvidas no SPR. E eu falo para eles, agora vire a chave mais importante, a prática. Virou? Agora vá para a constância. Ninguém segura. E eu quero que você contribua, eu quero que você invista no seu cônjuge. Você sendo transformado, você vai levar seu cônjuge. Agora você reclamando, você vai fundar a sua casa, seus filhos, seu cônjuge junto. Alguém perguntou aqui, o que eu faço com um homem machista? O que você faz com um homem machista? Coloca ele perto, num patrocínio positivo, perto de homens que são regenerados. Pessoas que já foram transformadas, gente que trata bem as esposas, que se resolveu com suas mães, que tem um trato diferente com as mulheres. Então, você precisa patrocinar positivamente seu marido. Lembrando que, solteiros, esse é um tempo da oportunidade de você fazer um processo de seleção, uma seleção para aquilo que vai ser o resto da sua vida. Não se engane, tome cuidado com a paixão, ela é boa? É, mas não se engane. Aquilo que você vê que não dá, que não é para você, esse é o momento de dar errado. Não é depois, porque depois é uma aliança. E uma aliança, ela não tem começo e não tem fim. Coloque isso no seu coração, que não existe outra opção dentro de um relacionamento. Porque enquanto existir uma opção, as brigas vão continuar, a falta de respeito vai continuar. Isso é algo poderoso. Coloque como se fosse um, como é que chama, Pablo? Um lugar que você coloca alguma coisa que fica visível? Um totem? Um marco, tipo um marco. Que esse seja um marco na história de vocês. Olha, a partir de hoje, isso não vai ser mais uma opção para nós. Isso foi algo muito forte na minha vida também, porque eu casei, obviamente, para não separar. Nunca. Eu tinha convicção que eu iria, né? Não tinha essa opção para mim. Só que eu, por causa da minha imaturidade, por causa da minha insegurança, para tentar chamar a atenção dele, principalmente por causa disso, para tentar chamar a atenção dele, às vezes eu falava assim, então acho que é melhor a gente terminar tudo. Só que esse homem nunca, essas palavras nunca saíram da boca dele. Eu fiz isso umas 3 vezes. Na terceira vez eu falei assim, peraí, tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado, não faz sentido. Porque o que eu buscava era segurança. Eu queria saber que eu estava me relacionando com alguém que nunca me deixaria embora. Só que eu queria que a transformação acontecesse para satisfazer o meu ego. Entende?
que a transformação acontecesse para que a minha vontade fosse feita. Então, um dia que eu entendi, falei assim, cara, esse homem, ele está disposto a fazer qualquer coisa para o nosso casamento dar certo. Eu nunca mais vou falar isso. Não é por esse caminho, não é pelo caminho da chantagem, não é pelo caminho da ameaça. Aqui em casa, os nossos filhos, quando eles ameaçam, por exemplo, tinha até chance daquilo que eles pediram acontecer, mas fez uma ameaça ou uma chantagem, acabou. Acabou. Então, se isso não funciona num relacionamento com uma criança, não deveria funcionar, ainda mais com seu cônjuge. Não trate seu cônjuge como uma criança, com imaturidade. Trate ele com respeito. Trate ele com respeito. Amanhã, no sábado, vai rolar a live 21 formas de como fazer seu filho ser um idiota. Ou virar um idiota. Tá aqui, ó. 21 formas do seu filho virar um idiota é a live de amanhã. E tá todo mundo dando Não risada. será presencial. Não tem Por que vocês estão presencial. dando risada? Amanhã eu vou estar em Minas Gerais. É amanhã ou depois da manhã? É amanhã, Marcos Paulo? Marcos Paulo tá aí? É? Eu chego por volta dos 8h30. Tá bom. Por volta. Você tá contando que ele vai falar quanto tempo na palestra? É, Ah, tá. Só se... Não, Então, eu vou... é inocente. eu vou Eu vou fazer estar lá em uma outro aposta estado. Ele tá falando que vai chegar às 18h30. Vai dar lá dos dois. Já pode pagar a internet do avião já. A internet do avião custa R$100 mil, sabia? Não fica sem mexer, tranquilo. A hora de dormir, a hora de voar. É hora de... Eu falei algumas vezes com o Bolsonaro, ele estava no avião. Eu falei, ó, você paga o internet do avião da presidência. Tem internet de alta qualidade de R$400 mil. Domingo não, né? Quer não? Seguinte, vá cuidar da sua vida. Se você puder, postou essa imagem aí? Posta aí, comenta, compartilha. Amanhã a gente vai tratar disso, tá bom? Então é o seguinte, faça esses pequenos passos, não desista do seu cônjuge. Eu sei que é difícil e tudo. Essa mulher não desistiu de mim, eu não desisti dela. Você também não vai desistir da sua família, que a sua família é mais forte que a nação. É isso. Na virada do ano vai ter um MDP 30 e 31. Eu pedi autorização da minha amada aqui. A gente ainda não conversou sobre isso. Ah, não conversou sobre isso? Não. Você Mas falou vai ter. disso numa live. Não, de todo jeito A gente ainda não ajustou. Vamos, peraí. vai ter. Vamos conversar. Mas vai ter. Não, mas calma, você tá nervoso. Eu já falei, já. Tem gente que comprou passagem. Pode ficar tranquilo, você decide. Aí você paga as passagens de volta. Não. Você que Faz paga. mais sentido Você pro seu que paga, planeta. tia, você que paga. Tamo junto, vai ter. Aqui é macho pra aguentar o que eu tô falando. 30 e 31 vai ter esse negócio. Oh, meu Deus, eu queria passar na lareira. Não, eu ponho você lá na lareira. Não, você. Eu vou lá, ué. Nós vamos passar Você. junto na praia do resort. Vou colocar. Você pode anotar aí que eu vou pôr R$50 mil de fogos. Aí vai ter gente falando, e os cachorros? Eu vou filmar. Você vai fazer isso. Escuta. Você tem que ver a cara dos cachorros do resort quando a gente solta fogo. Eu filmo para todo mundo ver, porque um monte de gente me xinga por causa dos fogos. Né? Os cachorros ficam olhando e falando, uau, que fogos. Eles não importam. Você já viu os do resort? Eles estão nem aí para barulho. Então, os da sua casa você tampa o ouvido, mas lá no resort é todo mundo treinado. O IP vai ser no resort? Vai ser o IP da virada. Vai. Ai, que bem. Ela tava com os planos, olha os planos. Passar ela e o velhinho dela sentado, Não, é você. olhando para a lareira. Eu vou fazer uma lareira digital. Meu amor, queria tanto. Vamos. E eu vou fazer um negócio que eu nunca fiz, Carol. Já que eu quero ver você negar. Queria tanto. Nós vamos fazer o IP família. Vai a família Uau. e nós vamos fazer o IP ao mesmo tempo de crianças, acontecendo só dessas famílias. Não vamos Uau. pegar aqui criança de família dos outros, não. Uau, uau. Vai ser de quem tiver lá. Vai ser uma explosão. Vai ser o IP da virada. Eu quero Esse é o fazer. do dia 30 de dezembro? Isso, eu quero virar. Da família? Isso. E aí, gostou? Faz sentido pra você? Faz. Eu quero fazer o MDP na virada, que aí eu vou virar o ano com o MDP na minha cabeça. Vamos dar um bom testemunho aqui na live. Vamos. Vocês são amados por nós, que a família de vocês continue prosperando. Vocês dois têm cada ideia. Tamo junto até depois do filho. Vai É não. nóis. Vai não. Acabou a live? Vamos, Desligou? vamos que eu tenho que trabalhar agora. Tchau. Aí, ó, os Tchau, caras gente. chegando aí pra reunião. Tchau pra cá. Tchau, Tchau. Tink Wickle, TikTok. Tchau, Face Strider. Amanhã
19 horas nesse bate-canal mesmo, bate-horário. Você vai chorar com tantos fogos vai ter na virada. Clube 459 para acessar a live. Clube 459 pra você ver a live sexual. De domingo sexual, não. Beijo. Vai cuidar da Não vida é live de vocês. sexual, vai não, vai gente. falar de sexo. Ah, mas não é sexual, não. Então, É diferente. vai estragar essa vida sua, tá tudo errado. Tchau.